Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, professor Ítalo Trigueiro e meu amigo professor Newton Matos. A gente veio trabalhar aqui com você questões de atualidades nesse programa, este bate-bola aqui que a gente está fazendo aqui para mudar a sua vida por um detalhe. A gente realiza os nossos sonhos através da conquista dos seus objetivos. Essa é a função do AEP, mudar a sua vida, mudar a vida desse rapaz, mudar a minha vida, mudar a vida do mundo, porque a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, não é não, Newton? Exatamente. E a gente está trazendo para você, semanalmente, assuntos que são destaque, que podem estar presentes na sua prova. Então, se você achava que estudar atualidades era algo muito difícil, a gente decidiu criar esse formato, meio que um bate-bola, meio que uma coisa de improviso, para que você veja que os assuntos mais importantes também podem ser trabalhados de forma simples. E na hora da prova, melhor que seja simples. Concorda comigo? E aí, lembre-se que a gente vai trabalhar todo tipo de assunto. Política, economia, assuntos ligados ao meio ambiente, os aspectos sociais, culturais. A gente vai fazer um apanhado das chamadas atualidades e também das chamadas vinculações geohistóricas. São dois assuntos que estão entrelaçados, né? Uma celeuma de informações extremamente importante para fazer com que você tenha um arcabouço teórico para relacionar os fatos, que eu acho que isso é que é o mais importante numa prova de atualidades, melhor, né, Newton? Melhor coisa, Trigueiro, é fazer com que o aluno não caia na pegadinha do edital. Porque você pensa que só tem pegadinha na questão, mas não tem no edital. Tem muito edital que vem lá com uma periodização definida. 6 meses, 1 ano, 9 meses, a partir daquela datinha do edital. Ou seja, quando você tem o edital 1 ano antes, 6 meses antes, 9 meses antes, aí você pensa assim, só pode ser cobrado aquilo que está dentro desse período? Claro que não. Por exemplo, eu tenho um desastre de caráter ambiental. Eu posso ligar as questões ambientais com a Revolução Industrial. Eu tenho uma questão muito importante do ponto de vista geopolítico. Então eu posso ligar essa questão com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Então as vinculações geohistóricas, elas entram dentro do conteúdo de atualidades como aquilo que encorpa o tema que foi abordado mais recentemente, tá ok? Rapaz, esse cara é bom, viu? Esse cara é bom, gostei aí. Só tem eu aqui de honra, viu? Aqui, viu? Eu gostei, eu achei lindo. Coisa fantástica. Hoje separou aí de início desse projeto fantástico para você coisas muito bacanas sobre os blocos econômicos, ok? Sobre os blocos econômicos. E, em especial, hoje, eu vou trabalhar com vocês, eu e o professor Newton, a tal da União Europeia, beleza? A tal da União Europeia. Opa, Trigueiro. Que é um símbolo de bloco. Mas o Newton disse, opa, Trigueiro, então corta pro Newton. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente decidiu falar de União Europeia pelo fato de ser o bloco econômico mais lembrado quando se fala de um projeto de integração. É necessário que nós lembremos, certo, que esse continente, a Europa, onde estão inseridos os países que compõem a União Europeia, é um continente que passou por um processo de reconstrução, no mínimo interessante de ser falado. Por qual motivo? Lembre que é de lá que sai a raiz das duas grandes guerras mundiais. Newton, como assim? Lembra lá da Primeira Guerra Mundial, os blocos, né? As alianças político-militares, bloco não, alianças político-militares que se formavam e faziam com que as grandes potências, hoje grandes potências europeias, consolidadas como Alemanha, França, Reino Unido, ficassem em lados antagônicos em determinados conflitos, tá ok? Com certeza. E o Newton falou, né, que esse é o bloco que inicia o processo de integração, e só para você ficar ligado, para ficar antenado em todo tipo de prova, cara aluno e cara aluna, a União Europeia, a rigor, é o bloco que mais aparece em qualquer tipo de prova, em qualquer tipo de banca, seguido pelo Mercosul. Tá? Então, para a gente aqui, essa realidade União Europeia, Mercosul, ela é extremamente importante. Isso sempre vai estar aparecendo nas tuas provas. Sejam as provas que a gente considera, né, de um nível mais tranquilo de ser resolvida, como as provas, por exemplo, das polícias militares, até provas de nível muito mais complicado, como, por exemplo, o caso do Instituto Rio Branco, né, a prova para diplomacia, que volta e meia cobra a União Europeia e cobra também o Mercosul, não é não, Nilton? Dentro do perfil de atualidades, muda a abordagem, mas não muda o conteúdo. Exato. Então você vai ter,
desde os concursos para prefeituras do interior, até como o próprio Ítalo falou, o Instituto Rio Branco, abordando temáticas dessas que vão ser trabalhadas aqui. É interessante que você lembre que quando você se prepara para uma prova, vale também você fazer uma análise da banca. Por quê? Porque sabendo como a banca aborda determinados assuntos, você norteia mais ou menos como você deve estudar. Tá ok? Ítalo, sobre a União Europeia. Beleza. O que você tem aí para começar? Meninada, a gente vai fazer aqui um pequeno resgate histórico, ok? Para mostrar o início do processo de formação da União Europeia. Eu vou chamar aqui de formação histórico-geográfica. Tem que puxar a sardinha para o meu lado, ok? Por quê? Quando você pensa na formação que ocorre ao longo do tempo dentro da União Europeia, ela vai alterar significativamente o espaço geográfico europeu e a composição de novos espaços e territórios dentro do que você chama Europa. Portanto, espaço, território, a gente vai trabalhar com questões que são fundamentais, conceitos chaves da ciência geográfica. Nilton, por que é que você e o Ítalo Trigueiro decidiram iniciar falando de União Europeia? Por um motivo bem simples. Ao longo dos últimos tempos, é o bloco econômico talvez que mais tenha chamado a atenção. Por qual motivo? Você hoje deve estar falando aí do Brexit, da saída do Reino Unido, Brexit. Brexit. Rapaz, aqui no Ceará a gente chama de Brexit. Brexit. Ele chama de Brexit. Brexit. Então, por quê? Porque o Reino Unido e a consulta popular, você vai discutir referendo, plebiscito, por conta das questões mais intrínsecas a esse tipo de consulta popular, fez com que nós ouvíssemos a voz da população do Reino Unido pedindo a separação junto à União Europeia. Nilton, me diga uma coisa, essa voz, ela é uníssona? Ela é homogênea? Não. E é justamente isso que vai ser abordado aqui hoje. Por quê? Uníssona, professor. Uníssona. Ai, que coisa linda. Eu estou notando que esse rapaz não leu o dicionário faz tempo. Eu sei nem quem, mas na minha época ainda era o Aurélio. Ainda era, né? Ainda era. Tá. Beleza? Moçada, vamos começar aqui o processo de formação histórico-geográfica do bloco. E aí eu gosto de fazer sempre uma lembrança, tá? Eu gosto de fazer um resgate, na realidade, no início do século XX. Para você entender, né, que no início do século XX até os dias de hoje, dois processos concomitantes, né, existem. Os processos de integração, esses são considerados mais recentes, pós-Segunda Guerra Mundial, na realidade. No caso, eu estou falando de integração econômica, ok? E um outro processo que coexiste junto com este é a fragmentação e a formação de novos territórios, a formação de novos países. Se você me perguntar, Trigueiro, o que é que vai predominar no atual cenário global? O que é que vai predominar? A integração ou a fragmentação de países? Eu não posso lhe responder, tá? Há uma tendência forte do processo de integração, mas o que está acontecendo mostra um rompimento do bloco econômico mais sólido que nós temos. Ou, se não, o início de rompimentos que podem acontecer dentro desse bloco. Pronto, Trilhão, passa para cá. Vem para esse lado. Olha aqui, pessoal. Vem aqui comigo dar uma olhadinha nessa União Europeia. Essa União Europeia aqui, em termos de economias, ela vai apresentar alguns gigantes. Nilton, quem seriam esses gigantes? Bem simples. Nós vamos encontrar em ordem, certo? Alemanha. Lembrando que estamos falando de um país assolado pela destruição de duas guerras mundiais. França, não sei se vocês lembram, na Primeira Guerra Mundial fazia aliança com a Inglaterra, a tal da Tríplice Entente, contra a Tríplice Aliança, que era comandada pela Alemanha. E nós temos aqui a Inglaterra, componente desse tal de Reino Unido. Componente desse tal... Agora ficou um reino meio feio. E agora você pega aqui, tá? E a gente vai puxar para que você entenda uma diferença básica entre o que é o Reino Unido, tá? O que é a Grã-Bretanha.
Trigueiro, e existe diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha e Inglaterra? E eu ainda poderia trazer para você um negócio chamado Commonwealth, tá? Mas eu não vou falar disso ainda não, porque eu tô tranquilo. E, tô favorável. Meu pelo amor de Deus, isso pelo foi uma amor coisa de fantástica. Deus. Eu não sei como é que eu vou me concentrar e dormir à noite depois de ter visto um negócio desse. Eu não sei. O que é, tá? O Reino Unido. O Reino Unido nada mais é do que a junção de 4 territórios. Correto, Newton? Sim. Quem é que forma aqui o Reino Unido? A Inglaterra, beleza? Quem mais, Trigueiro? O País de Gales. País de Gales. País de Gales é o Zé Walter. Não, aqui é o País de Gales, né? Que a gente tá vendo aí na Eurocopa botando as bandas pra voar. Quem é mais, Trigueiro? A Escócia, a danada da Escócia e a Irlanda. Newton, qual é a Irlanda? É a Irlanda ou é a Irlanda do Norte? Irlanda do Norte. República da Irlanda ou Irlanda do Norte e Irlanda do Norte. Eu esperei esse rapaz falar República da Irlanda. Inclusive, né? Aqui nós já encontramos um pequeno problema. Newton, qual é o pequeno problema? É essa moça aqui, ó. A Escócia. Porque ela vai na contramão da opinião tomada pela Inglaterra com relação à saída, certo, deste Reino Unido da União Europeia. Então, quando a gente pega a Escócia votando pela permanência, a gente já começa a se arrepiar um pouquinho. Por qual motivo? Porque essa Escócia, ela também viveu uma consulta popular recentemente, e essa consulta popular era para saber se ela, Escócia, ela sairia ou não do Reino Unido. Então, olha o que o Trigueirão falou. Quem é o Reino Unido? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, há pouco tempo nós tivemos uma consulta popular para saber se ela, Escócia, sairia do Reino Unido. Newton, então, pera ainda. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma consulta popular promovida pelo Reino Unido, volta Trigueiro para aparecer, para saber se esse Reino Unido ele deveria ou não sair dessa União Europeia, e essa consulta popular foi favorável à saída. Porém, a Escócia foi favorável a quê? A permanência do bloco. Moçada, e aí lembre-se, se o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales e Escócia, a Grã-Bretanha não é formada por esses 3 territórios, ok? Por esses 4 territórios. A Grã-Bretanha só é formada por esses 3 primeiros territórios aqui, ok? Inglaterra, País de Gales e a Escócia. A Irlanda do Norte fica fora do que a gente chama de Grã-Bretanha, né? A grande ilha, literalmente é isso que vai significar. E aí você tem Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra e a possibilidade de saída, né, desse bloco econômico chamado União Europeia. A gente ainda tem um outro fatorzinho aqui também, viu? Se você quiser chamar a atenção para mais um ponto, dentro da Inglaterra, pessoal, nós temos Londres. E Londres também votou pela permanência dentro da União Europeia. Então, Newton, preste atenção no que você está tentando me falar. Que nós temos o caso de Londres e nós temos o caso da Escócia votando contra o Brexit, votando contra a saída do Reino Unido desta União Europeia. Agora pare para pensar. O que leva o Reino Unido a pensar que pode viver mais feliz distante dessa União Europeia? Aí nós temos uma série de fatores. Gostaria de chamar a atenção para algo mais recente, já que estamos falando de economia, e pegarmos estas economias e atrelarmos a um país que chocou o mundo quando mostrou o quanto devia, que é a Grécia. Quem não lembra da crise grega tão recente? E o próprio termo, né, Brasite, aqui no Ceará é Brasite, meu irmão, ele deriva também já de um outro termo anterior, que é o Grexit. Ou, como é, professor, que o senhor fala? Grexit. Grexit, olha que lindo. E o professor Newton ainda vai profetizar aqui, tá? Uma saída futura, talvez, de um bloco, olha que lindo, Frexit. Ele vai dizer já o que diabo é isso, né? Ele é cheio de Frexit também. Frexit foi ótimo. Frexit aqui faz referência aqui. Pessoal, por favor, não vá não desse rapaz, não. Você pega a primeira letrinha, ó. A primeira letrinha, o que é que nós temos aqui? O F de França. O que é que nós temos aqui? O G de Grécia. Aqui nós temos o quê? O B de Britain, né? No caso do que ele fala. Grã-Bretanha, Reino Unido. Então, Newton, pera ainda. O Grexit seria a saída grega.
A gente não sabe se seria a saída grega ou o empurrão grego. A salvação da União Europeia. Exatamente. Né? E aqui nós temos a França. Nilton, por que ele colocou? Por que esse rapaz desse nariz tão afilado, ele colocou isso aqui na lousa? Por um motivo bem simples. Fala da minha boca, não. Não, não vou falar. Por um motivo bem simples. Qual foi o motivo? Ela, França, tem sido, assim como muitos países da União Europeia, invadido por uma onda conservadora. Inclusive, com a importância que os partidos de extrema-direita, os ultraconservadores, não tinham em um passado recente. Inclusive, dentro da França, essa onda extremamente conservadora é representada pela família Le Pen, cuja principal ícone é a Marine Le Pen, Exato. que se candidatou nas últimas eleições francesas. Que hoje tem um poder de intenção de votos muito elevado dentro da França. Talvez se as eleições acontecessem hoje, ela estaria ali em primeiro lugar na disputa presidencial. Eu acho que ela, Marine Le Pen, se assemelha muito em determinados momentos a um discurso que a gente tem visto por aqui na América do Norte, mais precisamente ali nos Estados Unidos. Eu acho que você deve saber de quem eu estou falando. Tal de Donald. Trump. Agora, Nilton, me diga uma coisa. Essa França, ela realmente sairá da União Europeia? Profetizar é algo muito complicado. Porém, o que nós temos aqui não é um caso isolado francês, não é um caso isolado britânico. Por quê? Porque, querendo ou não, nota que eu tenho aqui frágeis economias como a Grécia e fortes economias como a Alemanha. Aliás, a própria União Europeia ela é mais ou menos assim. Por qual motivo? Se você pega ali os anos 2000, né, a década inicial desse novo século, nós veremos que os alargamentos da União Europeia tornaram um bloco muito heterogêneo do ponto de vista econômico. Com certeza. Porque nós tivemos o quê? A entrada de vários países do leste europeu. A gente não ensaia. Não. É tanto que um fica pensando o que é que o outro vai perguntar. No dia que a gente lascar a vida um do outro, aí pronto, aí para de gravar. Tudo, aí lascou. A gente corta aí tudo. A gente aí vai sair na P aqui. Realmente. Mas, moçada, o Nilton falou dessa heterogeneidade atual do bloco. Tá? Hoje o bloco é composto... Repita, heterogeneidade. Heterogeneidade do bloco. Sai. Hoje esse bloco é composto de 28 países. Os 3 últimos países, inclusive, que... Vou lhe pegar, não fique nervoso, não. Todos adotam o euro como moeda? Não. Tá vendo? A pergunta fácil, rapaz. Os 3 últimos países que ingressaram no bloco, inclusive as perguntas foi fácil, Croácia, tá? Romênia e Bulgária. Todos os 3 da onde? Do antigo leste europeu. Mas, Nilton, eu vou voltar um pouquinho na história para iniciar o processo de formação da União Europeia, para você ver, para o nosso aluno entender como anteriormente esse bloco era mais homogêneo e veio se reconfigurando com o passar do tempo. Que eu sei que você vai passar para cá. Posso passar aqui? Com licença. Pode passar. O senhor não abra muita boca não, que pode pegar aqui, né, na ponta do meu nariz, aí lascou foi tudo. Meninada, quando é que começa a União Europeia? Eu gosto sempre de lembrar para vocês que existem vários acordos e tratados que formam um bloco. Uma lembrança é certa, nem todos os pesquisadores, né, são consensuais quando há o início da formação do bloco, quanto ao início da construção desse bloco. A rigor, a gente poderia, né, dizer que o início do processo de união, de formação da União Europeia, ele partiria de 1944, ok? Com a junção de 3 países, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, formando um bloco chamado Benelux, formado justamente por Bélgica, Holanda, né, os Países Baixos, Netherlands, tá, e Luxemburgo. E aí você teria lembrando, né, Trigueiro? Oi. Lembrando que muitos não definem o Benelux como bloco econômico, sim, né? Sim. Muitos não conseguem ser consensuais com relação a esta origem dentro da União Europeia. Por um detalhe simples, tá? Qual era o único intuito desse bloco? Comerciar carvão e aço, ok? Mas o comércio entre esses 3 países não tinha regras bem estabelecidas que hoje, né, orquestram e comandam aí as instituições, blocos econômicos. Mas o intuito inicial era comerciar carvão e aço. Carvão por ser a fonte de energia da época e o aço
por ser a matéria-prima tanto da indústria siderúrgica de base na época, como também para a reconstrução da Europa, que estava literalmente em frangalhos. De 1944, a gente vai passar para 1951 e a assinatura de um novo tratado importante chamado Tratado de Paris, que vai dar origem a um bloco chamado SECA, não é isso, Newton? Exatamente, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Opa, olha aqui o que o Newton acabou de falar, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O que é isso, Trigueiro? Uma continuação do bloco. É uma potencialização das relações comerciais. Agora vamos brincar, Trigueiro? Olha que coisa interessante, ó. Tratado de Paris. Aí, para de fazer careta. Tá, vai. Tratado de Paris. Recentemente, né, nós tivemos aí uma reunião também ocorrida na Cidade de Luz, também ocorrida em Paris, para tratar de quê? Meio ambiente. E olha o que é que nós temos aqui: carvão, como uma das principais fontes de energia, agressoras ao meio ambiente, quando se fala de produção de gás do efeito estufa. Que ultimamente tem sido né, mais utilizada, tem tido a sua utilização potencializada por países que crescem violentamente, como é o caso da China, que vem utilizando cada vez mais carvão mineral. Aliás, há um tempo atrás, em uma questão de concurso, encontrei a seguinte ideia de que a China hoje depende tanto de carvão quanto foi a Inglaterra no período inicial da Revolução Industrial. Olha que coisa mais. Por isso que eu amo essa disciplina. Não tem como você se prender a outra coisa, não. Porque, ó, tudo se interliga e tudo vira questão de prova. Ah, Nilton, pera ainda. Como assim tudo? Tudo mesmo, pessoal. Porque você pega o que é de mais importante, o que é de mais relevante, e você tem aqui. É tanto que se você parar para pensar, olha o mar que a gente está trabalhando com vocês. E a gente nem chegou ainda na parte que a gente fala que a Alemanha e França adotam o euro como moeda, enquanto a Inglaterra era reticente nessa adoção. Porque quando você fala de Inglaterra, quando você fala de Reino Unido, qual é a moeda que você lembra? A Libra é óbvio, né? O que é a Libra esterlina, rapaz? Então você imagina a Libra esterlina. É tanto que você vê, né, que a economia mundial, ela ainda está se adaptando a esta possibilidade de saída. Lembrando a você que é claro que esta saída pode não se concretizar, principalmente através de algumas manobras políticas, mas se pergunte, qual seria dentro da Inglaterra o líder partidário ou o partido em conjunto que eu usaria de encontro a uma decisão tomada pelo povo? Seria no mínimo o quê? Um suicídio político. Aliás, suicídio político esse que ocorre em outros países. Aqui não, né? Aqui o indivíduo, antes de se suicidar politicamente, ele acaba levando tudo com ele, porque tem muito presidente da Câmara que faz isso aí, né? Às vezes ele deixa até a vida, né, para entrar na história. Exatamente. Trigueiro, vamos só continuar aqui, né, falando sobre os acordos e tratados. Depois do Tratado de Paris de 1951, você tem que lembrar basicamente de mais dois tratados que deram origem à União Europeia. 1957, com a formação, né, e assinatura do Tratado de Roma e a criação do chamado Mercado Comum Europeu, o MCE, ou, se você preferir, CEE, a Comunidade Econômica Europeia. E uma lembrança importante: aqui é considerado, praticamente por todos os pesquisadores, como o marco fundador do que é a União Europeia. Ao ponto de que um bloco econômico, em essência, ele é sobretudo econômico. Óbvio. Tá? Trigueiro, é meio que óbvio isso. Por isso que ele parte de uma união somente econômica, para evoluir para outros estágios de integração, até chegar à integração monetária, integração total e daí por diante. E bem aqui é o início do bloco para muitos, por um detalhe: há o rompimento só da estratégia econômica e políticas comuns passam a ser organizadas, como é o caso da criação da Euratom, que é a Agência Europeia de Energia Atômica, da qual países compartilham de políticas comuns, como a França, que tem uma dependência enorme de energia nuclear, e a Alemanha, que não tem uma dependência tão acentuada de energia nuclear. É tanto que nós tivemos uma discussão sobre a questão da energia nuclear, muito recentemente, após o acidente, o incidente, a catástrofe, também ligada a questões naturais, do complexo nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão. Tá ok? Newton, então, quer dizer que hoje
Esses países, para tomar decisões, eles têm que partir do pressuposto de que há uma integração entre eles e uma decisão isoladamente pode levar a determinados contratempos dentro desse processo de formação do bloco. Agora eu quero atentar. Olha a genialidade do Trigueiro. Olha para onde é que ele vem aqui, ó. Olha onde é que ele foi começar. E muita gente achando que a União Europeia só era o tratado que você ainda vai citar. Sim. A gente está falando do fim da Segunda Guerra Mundial. Newton, mas a guerra não acabou em 45? Sim, mas os tratados de pós-guerra já são firmados em 44. Então a gente tem um longo processo de integração para que essa União Europeia se transforme naquilo que ela é hoje. E o que é que nós temos aqui? A ameaça dela deixar de ser tudo isso. Newton, por qual motivo? Eu sei que o Trigueiro não vai continuar com os tratados, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa e que depois se tornará também tema de nossas aulas. Uma crise afeta principalmente esses países. Que crise é essa? Gente, essas economias aqui, elas têm sido afetadas pela horda de refugiados. E, inclusive, Trigueiro, já deixo aqui para nós que esses refugiados, eles podem ser ligados diretamente a um outro assunto que nós podemos trabalhar em um outro momento, porque esses refugiados, eles têm muito a ver com a tal da primavera árabe. Agora me diga uma coisa, primavera árabe ou inverno árabe? Newton, eu nem sabia que existia inverno árabe, então deixa para um outro videozinho que você vai ter noção do que é esse inverno árabe e do que é o ISIS. E olha como a gente está sendo feliz aqui, tá? O Newton está falando dos refugiados. Se você pegar o Tratado de Paris, tá, de 1951, ele marca também a mesma data da chamada Convenção das Nações Unidas para os Refugiados. Por quê? Porque na década de 50, pós-Segunda Guerra, a gente já tinha uma preocupação muito grande com o número de refugiados que a gente tinha, sobretudo decorrente do chamado Holocausto Judeu. E a gente tem aí o processo de criação da chamada Convenção das Nações Unidas sobre os Refugiados, que hoje, né, é tocada, vamos dizer assim, na questão dos refugiados, pela Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Os refugiados, e detalhe, vem para cá, ó. Esse tema aqui, pessoal, é um dos que mais tem sido cobrados em prova. A questão dos refugiados, a ideia de onde eles vêm principalmente, de países como Irã, Afeganistão, Iraque e principalmente a Síria, ainda governada, só Deus ou Alá sabem como é governada pelo ditador Bashar al-Assad. Então, quer dizer, você tem aí também a não intervenção ou a intervenção ínfima da Organização das Nações Unidas, que tem à frente países como Inglaterra e França, intervindo na dinâmica do bloco econômico formado por estas economias. É claro que você sabe que a Alemanha, embora tenha toda a sua importância, sofreu restrições, principalmente nos primeiros anos da Organização das Nações Unidas, de 45 em diante, por ter sido um dos países que proporcionou o conflito que nós chamamos como Segunda Guerra Mundial. Com certeza. Beleza pura. E, moçada, só para a gente terminar a história dos tratados, a gente vai chegar a 1991/92, tá? E a assinatura de um tratado famoso chamado Tratado de Maastricht. O único que eu conheci, o restante Trigueiro, agora. Por que que o tratado foi em Maastricht, cidade holandesa? Por que, Newton? Mas agora você responde. Pegadinha do malandro, Sabe por quê? Aonde é que foi fundado o Benelux? E olha por que que, historicamente, o Benelux tem uma participação na construção da União Europeia. O tratado que firmou a assinatura do Benelux foi justamente na cidade de Maastricht, tá? Na Holanda, beleza? Agora... E aí, moçada, só para eu concluir aqui rapidamente, Newton, né? Você tem que entender que esses são os tratados formadores do bloco. Ao longo do tempo, a gente teve vários outros tratados. Newton pode falar, por exemplo, do Tratado de Lisboa. Que é tema de uma aula inteira. Com certeza. A gente poderia falar aqui, né, da formação em 1979, tá? Do chamado crédito, né, monetário, ou Fundo Monetário, ou Sistema Monetário Europeu, SME, tá? Tudo isso dentro da construção histórica, passando por todos esses tratados aí. Em 1991, 92, a gente tem a formação do bloco. Ao longo do tempo, vários países foram entrando nesse bloco. E a gente vai começar a falar agora de quem? Da Inglaterra, dentro do bloco, óbvio, a gente já estava falando, mas quando é, Newton, que a Inglaterra vai ingressar na União Europeia? Olha, Trigueiro,
O senhor deixe de fazer pergunta difícil, coloque a data aí, por favor. Tá. Viu? A Inglaterra ingressou no bloco em 1973. Data que marca o quê, Nilton? Em 73 nós temos a Guerra do Yom Kippur. Beleza. E uma das principais crises com relação a quê? Petróleo. Que vai gerar a chamada primeira crise internacional do petróleo. E detalhe, viu? Se você quiser mais informação, olha a década de 70. O que é que nós temos? Nós temos aqui no Brasil uma política de substituição desse petróleo. Exatamente. Com o Programa Nacional de Incentivo ao álcool. Nilton, pera ainda. Álcool, não, etanol, álcool combustível. Esse mesmo combustível diferente aí... do metanol. Esse mesmo combustível aí que você está utilizando no seu carro e achando que ele não é viável, tá ok? Preste atenção aqui, Nilton. Essa Inglaterra, ingressando lá nos anos 70, ela não seria um país diferenciado com relação à França e à Alemanha devido ao tratamento? Eu acho que com o passar do tempo, há realmente essa diferenciação. É tanto que eu gostaria de lembrar de um termo que foi ficando fora de moda por conta das estruturas políticas de cada país. Nilton, que termo é esse? Trigueiro, você lembra? Quando a Alemanha, chefiada pela Angela Merkel, fazia muitas, mas muitas alianças empurradas pela França do Nicolas Sarkozy, hoje é a França do François Hollande, certo? Mas, inclusive, criaram um termo pela forte presença dos dois líderes dentro das discussões da União Europeia, que era o famoso Mercosi. Detalhe, vamos colocar mais informação disso aqui? França e Inglaterra são países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e, portanto, tem aquele poderzinho de veto, tá ok? Veto. Beleza. Galera, 1973, a Inglaterra ingressa no bloco, né? Na realidade, o Reino Unido ingressou no bloco, não foi a Inglaterra somente. E logo depois do ingresso da Inglaterra no bloco, 2 anos depois, que é justamente o lançamento do Proálcool, que o Nilton acabou de falar, o Programa Nacional do Álcool, você vai ter a primeira consulta popular dentro da Inglaterra para saber se a Inglaterra saía ou não saía já da União Europeia. Acabou de entrar, a negada hack queria sair, meu irmão. E aí o que foi que aconteceu nesse referendo, Nilton? Nesse momento, os habitantes do Reino Unido decidiram por quê? Pela permanência dentro da União Europeia. Então, quer dizer, você tem um resultado diferente do resultado que nós vimos mais recentemente. Beleza. Toda vez que você pensar, né, no ingresso de países dentro da União Europeia, eles começaram a ganhar muito mais corpo, né? Em 1981 a gente teve também uma grande leva de países que ingressaram, mas ela começa a ganhar mais corpo, né, a partir dos anos 2000. Sim, o ingresso principalmente de outros países. ali pela metade da primeira década do ano 2000. Por qual motivo? Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, então o leste europeu vem com tudo e acaba provocando esse certo desequilíbrio. E detalhe, lembre da possibilidade, você vai já falar o nome da área, de livre circulação de pessoas por essa União Europeia. Eu não vou falar o nome da área, não é que eu estou fazendo pegadinha para ele não, que eu vou cuspir a câmera. Então eu tenho medo que venha no seu olho, tá ok? Então essa livre circulação faz com que a população de vários países em certa dificuldade financeira procure os principais centros. E se você hoje somar a crise econômica, inclusive fortemente influenciada pela Grécia, a outros fatores como o fundamentalismo religioso, você vai encontrar alguns refugiados que na verdade não são somente refugiados, eles são o quê? Membros de grupos fundamentalistas que entram na União Europeia, certo? Passando ali pela Turquia, a Grécia e subindo em direção a quem? A países como Inglaterra, França e Alemanha. Então essa Inglaterra acaba se questionando por que ficar. Por que ficar economicamente? Por que ficar socialmente? Se eu, Inglaterra, estou dentro de um patamar diferenciado da maioria dos países que compõem essa União Europeia. Por isso a necessidade desse referendo. Não vou nem falar referendo ou plebiscito para evitar a polêmica. Dessa consulta popular. Que é mais bonito. Olha, lembre-se, o que o Nilton falou é perfeito, tá? Porque se encaixa dentro da ideia de que, Trigueiro, qual é uma das causas principais, né? Qual é um dos principais questionamentos da população inglesa com relação à sua saída dentro do bloco? É justamente o que ela investe, por ser um dos países economicamente mais importantes,
o que ela investe e o que ela tem de retorno. A conta não está fechando, ok? Os ingleses estão investindo mais do que estão recebendo retornos. E aí é importante lembrar que, se eu invisto mais, esse dinheiro está sendo redistribuído para a política aos 28 países. Então, o ingresso desses novos países do leste europeu tem provocado essa, vamos dizer, raivinha, esse mimimi, tá, da população inglesa, porque eu não estou usufruindo do meu investimento. Correto, Nilton? Olha, eu ainda tenho mais uma coisinha a falar, viu? Para a gente talvez encerrar com chave de ouro, lembre que a Inglaterra ela não só contribui economicamente, da maneira mais fácil de você entender, com relação ao desenvolvimento econômico desse bloco, mas também com relação aos investimentos de caráter militar. Inclusive a proteção da União Europeia hoje se torna um pouco mais ameaçada sem a presença de quem? Dela, Inglaterra. Nilton, como será o mundo caso esse Reino Unido venha consolidar a sua saída desta União Europeia? Primeiro, como será o Reino Unido? Será um Reino Unido ainda com a Escócia? Será o Reino Unido ainda com a Irlanda do Norte? Ou ela, a Irlanda do Norte, levará à frente a sua ideia de unificação com a República da Irlanda? A União Europeia, ela sofrerá primeiro? A União Europeia, ela conseguirá se recuperar facilmente? O Reino Unido sofrerá primeiro? Ele, Reino Unido, conseguirá superar facilmente? Então nós temos algumas incógnitas que podem alterar a geopolítica mundial aí por algumas décadas, diga-se de passagem. Não tem a menor dúvida. E dentro dessa proposta, né, isso já apareceria para a gente numa questão de prova, numa potencial questão de prova, como uma das consequências da saída desse bloco, desse país do bloco econômico. Uma das consequências mais drásticas, talvez, para o bloco econômico como um todo, seria, né, a questão dos imigrantes que hoje vivem dentro da Inglaterra. A Inglaterra, né, Londres é a meca da Europa, é o país que mais recebe imigrantes, né, inclusive brasileiros. A maior parcela de brasileiros do planeta, espalhados aí pelo planeta, vive em Londres. 22% dos brasileiros que moram na Europa estão em Londres. Então, como é que esses imigrantes ficariam? Porque a gente sabe que dentro da Europa tem aquele espaço que o Nilton não pode falar, porque se ele falar, né, vai ser um balde d'água aí na sua telinha. Minha boca nem é grande. Não, é verdade. Ela não dá nem 2 palmos de boca, não. Certo? Como é o nome desse espaço? O Espaço Schengen. Tá? Maria, Espaço Schengen. meu sonho é falar isso e Zefirelli ao mesmo tempo. Não dá não. Essa é linda. Tá? O Espaço Schengen. Esse espaço é um espaço de livre circulação, né, de indivíduos dentro do bloco. Espaço Schengen. Peraí. Se você não sabe escrever, eu digo. Me atrapalhou. Tá? Eu falo e o senhor escreve da próxima vez. Então. Tá bom, é melhor. Tá, é melhor. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Pessoal, eu quero que você entenda esse programa como um grande bate-bola. É tanto que você vê que, de vez em quando a gente pergunta uma coisa ou outra, vem até a fugir. Por quê? Porque a gente não planeja nada. A gente foi falando aqui tudo que veio à nossa cabeça. Por que a gente está evitando usar o termo referendo e plebiscito? E até por algum motivo específico. Primeiro, as consultas populares dentro da Inglaterra, elas são carregadas de umas certas diferenças daquelas que você vê em outras partes do mundo. No Brasil, por exemplo. No Brasil, por exemplo. E, às vezes, o termo utilizado, ele pode referir-se a um ou a outro. E como nós trabalhamos com fontes, como, por exemplo, BBC, que trata como referendo, ou como plebiscito, é o país que trata como referendo, então a gente prefere deixar o termo consulta popular. E se isso for cobrado em prova, Nilton, se isso for cobrado em prova, você tem fontes variadas que chamam de maneira diferente. E a prova pode cobrar não o termo específico, mas uma interpretação textual para você. A questão do vocabulário, dentro da própria Inglaterra, não há consenso em saber se é um referendo ou se é um plebiscito. Então, cuidado. Use o termo consulta popular, porque se vier uma cobrança, muito provavelmente seria uma cobrança de interpretação textual. E é que a própria questão, o próprio texto da questão, pode chamar de referendo, pode chamar de plebiscito, não que as duas coisas sejam iguais, haja vista que você vai notar que o plebiscito ele tem caráter anterior e o referendo caráter posterior. Não é que nós não queremos lhe dar essa informação, mas nós queremos que você saiba que se chegar a um texto de questão, as duas formas podem ser interpretadas. Detalhe, viu? Você está notando que falar de atualidades é mais fácil do que ser back vocal de banda de swingueira. Aliás, a gente começou esse vídeo aqui tocando swingueira, porque você não sabe, mas o professor Ítalo Trigueiro, ele teve uma vida pregressa bastante agitada, bastante movimentada. Tinha uma movimentada. banda, rapaz, banda Periquito Baleado, swingueira, sucesso total na época do Sandy.
Meu Deus do Do céu. Santos e da Carla Pérez. Eu não devia ter falado isso. Eu falo isso. Era só para ter parado na parte da vida pregressa agitada. Meu passado não me condena tanto quanto o seu. Diferente de mim, né, que sempre fui um adepto da vida religiosa, né? Um indivíduo que esperou para encontrar o amor da minha vida, minha esposa, né? Então, eu sou um exemplo de retidão numa vida secular, tá ok? Já esse rapaz, não, né? Repete essa frase aí, retidão em minha vida secular. Rapaz, agora, eu não vou dizer mais nada não, que é para não acabar o relacionamento do rapaz. Vire devagar que você está tirando minha lente. Professor, olhe para frente e vire para o lado, literalmente. Moçada, primeiro bloco aí que a gente está gravando sobre, né, essa consulta popular que está acontecendo no Reino Unido. É só o início de um projeto que daqui para frente vai trazer muito mais coisa bacana para você. E antes que você fale, que o Trigueiro falou que é uma consulta popular que está acontecendo, lembre que a Escócia, né, ela tem aí um referendo na mão para colocar à disposição do seu cidadão, caso ela se sinta muito, mas muito prejudicada com essa saída do Reino Unido da União Europeia. Então, é uma consulta ou consultas populares que estão em processo de acontecimento mesmo. Tá ok? Não tem a menor dúvida Trigueirão, disso. Moçada, compartilhe os vídeos, curte a gente, isso aqui vai estar lá no YouTube, se inscreve no canal, tá? Porque aqui a gente está batalhando em nome da sua aprovação. Digo mais, peraí, que eu digo mais, ó, tá bom, sai. Eu digo mais, se você curtir esse vídeo, certo? Se você indicar esse vídeo a um amigo, se você for fazer com que esse vídeo se torne viral, eu prometo, o Trigueiro vai dar aula sem camisa. Tá ok? Então agora, pode encerrar o vídeo, antes que ele desfaça a minha promessa. Até mais. Tchau, pessoal.